Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que, a pedido do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis crimes por parte do porteiro que afirmou que um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco foi à casa do presidente Jair Bolsonaro poucas horas antes do crime. O MPF do Rio requisitou o inquérito para esclarecer se o porteiro cometeu os crimes de obstrução de justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. Também será investigado se o porteiro caluniou ou difamou o presidente da República, crime previsto no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. A requisição é consequência de um ofício no qual o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da citação ao presidente. O ofício foi remetido ao MPF do Rio no dia 30 de outubro pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Constantino. Olha, essa novela também está longe do fim, né? É uma confusão danada. Agora tem até um outro porteiro, né? Já gerou mais confusão após a reportagem do Jornal Nacional na Globo, de que surgiu aí um segundo porteiro, não é o mesmo, o da voz do áudio não é o mesmo que escreveu a mensagem e deu o depoimento. Então, eu acho o seguinte, só tem uma postura razoável diante disso tudo, dessa novela toda, é investigar mais. Agora sim, nós queremos saber exatamente o que aconteceu, por que surgiu o nome do presidente Jair Bolsonaro nessa história, e qual foi o motivo, se há ou não alguma coisa a mais por trás. Então agora é o seguinte, sacudiram ali o vespeiro, tem que ir até o fundo, dessa história. Eu acho que a população tem todo o direito de entender o que aconteceu, por que foi feito esse depoimento, por que o nome do presidente da República surgiu no caso Marielle. É algo que até aqui faltam argumentos e embasamento para explicar. Quer dizer, é o fato de ter como vizinho milicianos, é o fato de ter tido gente ligada a milícias no seu gabinete, no gabinete dos filhos, é algo que está muito mal explicado, porque o fato é que surgiu o nome do presidente, e isso quase levou a investigação para o Supremo e tudo mais, e teve aquela confusão toda da reportagem, a reação do presidente, tudo muito esquisito. Então, vamos a fundo nas investigações. Eu quero saber o que aconteceu em relação a esse ou outro porteiro. Vera. Estou com o Rodrigo. Acho que tem vários casos aí a serem esclarecidos dentro deste caso todo. Que porteiro estava de plantão, quem fez a anotação naquela planilha que apareceu na reportagem do Jornal Nacional, mostrando Casa 58, quem é que aparece nos áudios, se teve algum áudio suprimido, se o presidente Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro tiveram acesso a esses áudios e por quê, em que circunstâncias, se isso foi antes da perícia, se isso foi antes da solicitação dos arquivos de áudio pelo Ministério Público e pela polícia, se o porteiro está recebendo algum tipo de ameaça, se ele eventualmente mentiu, também é uma possibilidade que tem de ser levada em consideração. Acho que se tem dois porteiros, tem de ser feita uma acariação entre os dois, saber quem estava de plantão no horário exatamente. Isso é fácil de ver, deve ter um livro de ponto, né? A gente imagina que esse condomínio não deva ser muito bagunçado, deva ter um livro de ponto organizado com os horários de entrada e saída de cada um dos porteiros, etc., porque isso tudo importa. Eu acho que há uma atuação bastante atípica do Procurador-Geral da República nesse caso, né? Está atuando como um advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, quase. Ele está ali afoito para encerrar logo o assunto, deveria estar mais afastado, mais apartado desse caso. E também a atuação das promotoras, aquelas promotoras muito partidárias, promotoras que participaram da campanha eleitoral, isso também deve ser objeto de investigação. Tem toda aí uma miríade de coisas a serem esclarecidas. Eu acho que a gente tem de ir até o fim em todos os aspectos da investigação. Estou com o Rodrigo. E você, Josias? Também eu considero que os esclarecimentos em relação ao comportamento do porteiro, eles se tornaram um imperativo. Agora, decorridos mais de 600 dias da execução da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, essa investigação tem muita coisa esquisita, ela oscila entre o caos e o pântano. Todos os esforços para federalizar a apuração revelaram-se, por enquanto, infrutíferos.
o que é caótico. Federalizou-se, entretanto, agora o caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Bolsonaro e o miliciano Rony Lessa possuem residências. Isso é meio pantanoso. De repente, o porteiro virou o epicentro da investigação. De testemunha, ele foi convertido em suspeito da prática de 3 crimes: denunciação caluniosa, falso testemunho, obstrução de justiça. Não há dúvida de que a versão do porteiro ela contém interrogações que precisam ser respondidas, mas é preciso que a coisa se mantenha dentro das fronteiras da lógica. Se o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro têm legitimidade, ou a Justiça considera que tem legitimidade para apurar o assassinato de uma vereadora, do motorista dela, porque aqui não pode cuidar do porteiro. Já estava lá prevista a realização de um novo interrogatório com o porteiro. Não se sabe nem se já foi feito ou não, porque a coisa corre ali em sigilo. Em 2 depoimentos, à Polícia Civil e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, o porteiro disse que o Elcio Queiroz, que é o outro miliciano que foi visitar o tal Rony Lessa lá no condomínio, chegou no condomínio e disse que ia na casa 58, que é do Bolsonaro, e alguém no interfone, que o porteiro disse ser o seu Jair, disse que ele podia entrar. Depois verificou-se, o Jornal Nacional noticiou isso, a própria notícia do Jornal Nacional dizia que o presidente estava, que era na época deputado federal, estava em Brasília, dava expediente na Câmara. Quer dizer, é preciso colocar essas coisas todas em pratos asseados, mas caberia, insisto, à Polícia Civil do Rio de Janeiro fazer isso. A Polícia Federal entrou nesse caso porque o Bolsonaro acionou o Sérgio Moro, que peticionou ao Procurador-Geral Augusto Aras, que remeteu o pedido à Procuradoria do Rio, que abriu o inquérito. Aí chegou-se a um absurdo, porque a Polícia Civil é vista como competente para investigar o assassinato, mas não consegue, ou é vista como incompetente para investigar o comportamento de um porteiro. Isso não faz nexo, as coisas precisam ter lógica.